Shalom, amados. Eu me alegro com a misericórdia de Deus quando eu vejo as Escrituras, o quanto que Deus trabalhava avisando, exortando, buscando querer trabalhar o livramento das pessoas, mesmo elas envolvidas com a sujeira, entranhado com a sujeira, e eu vejo os profetas sendo usados para avisar o povo de Deus a respeito dos seus caminhos. É muito difícil acontecer algo onde Deus não tem avisado. Ele diz: eu, o Senhor, não farei nada. O profeta Amós diz: sem avisar aos meus servos, os profetas. Às vezes até profetas não avisam as pessoas. Há pouco tempo eu estava em uma reunião e eu vi um profeta se dirigir a um jovem que estava para tomar uma decisão, e eu vi de uma maneira tão profunda aquele profeta exortar aquele jovem de acontecimentos futuros, se não andassem, aquela casa não andasse nos padrões de Deus, e como o zelo do Senhor é com todos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, anjos vão até a casa de Ló, depois de uma intercessão de Abraão, que era tio de Ló. E eles vão lá para resgatar Ló. Lá no versículo 14, os anjos já tinham exortado, e diz assim: saiu Ló e falou aos seus genros e os que haviam de tomar suas filhas, diz: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Observa, ele tinha as filhas estavam já colocadas à disposição de casamento, e ele chamou os genros para sair com ele. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, tuas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Sempre Deus quer livrar o povo dele do juízo. Sempre Deus traz alguém para avisar. E tem pessoas que eles ficam envolvidos com toda a sodomia. Esses dias as pessoas estão envolvidas com a sodomia do carnaval. Depois, quando estiverem sofrendo a consequência do espírito de Sodoma e Gomorra, da sodomia, não temos do que reclamar. É uma festa conectada ao inferno e às trevas, e conectada a juízos. E a Bíblia diz que Ló demorava a sair, e aqueles varões que eram os anjos, os varões, tomaram Ló pela mão, a sua família, as suas filhas, e foram tirando fora da cidade. E diz: tirando-os para fora da cidade, diz: escapa por tua vida, sai, não perca tempo, não brinca com o juízo de Deus. E depois que eles estavam saindo de dentro da cidade, Ló não queria subir as montanhas, pediu para ir para uma outra cidade, eles ainda concederam. E então diz assim no versículo 24: então o Senhor fez chover chuva e enxofre do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Algumas pessoas têm tanta sujeira do mundo dentro delas, tanto iniquidade, que eles amam tanto o mundo, que nem debaixo de um aviso de juízo, nem os tomando pela mão e os exortando para largar o inferno e o pecado, eles não largam o inferno e o pecado. E aquele dia, depois de os anjos conduzir a família de Ló lá para fora da cidade, eles deram a palavra, falou: não olha para trás, olha para frente, não se conecta com a sujeira, porque os olhos é uma porta de conexão. E aquela mulher se vira para olhar, já estava conectada com aquele espírito de iniquidade, e o juízo a tomou e a constituiu ela em uma estátua de sal. E a Bíblia diz que aquela manhã Abraão olhou e viu que Sodoma e Gomorra, daquela cidade, estava subindo uma fumaça. A intercessão dele livrou Ló, e as filhas não livrou a esposa de Ló. E quando nós observamos
o quanto Deus trabalha nos avisando, nos exortando, falando. Tem pessoas que já receberam 2 avisos de Deus, tem pessoas que já receberam 10 avisos de Deus, brincaram com todos eles, zombaram com todos eles, como que se Deus não zelasse pela palavra para cumprir. Esse ano ainda será um ano de vermos dificuldades grandes desse ano de 2026. Mas a maioria das pessoas que vão sofrer consequências esse ano são pessoas que já estavam avisadas muitas vezes. Brincaram, zombaram, afrontaram, se envolveram com a sujeira, com a podridão, com a iniquidade, quebraram os princípios, transgrediram muitas vezes sem confessar seu pecado, sem se arrepender, sem voltar para o Senhor. E às vezes vivendo disfarçadamente no meio do povo de Deus. Nós teremos surpresas. Já temos tido surpresas esses dias, vendo muitas pessoas que nós não esperávamos que fossem recolhidas e de repente foram recolhidas. Deixa eu dizer para você, todas elas sabiam que Deus ia tratar com elas, porque Deus não deixa sem avisar. Algumas fingem que não foram avisadas, mas foram avisadas. Deus tem uma misericórdia tão grande, Ele avisa através de pessoas, Ele avisa através de sonhos, Ele avisa através de visões, Ele avisa através até de jumenta. Ele avisou um profeta que o anjo estava no caminho através de uma jumenta. Ele avisa os profetas de uma maneira diferente, mas Deus tem avisado que o socorro do Senhor seja sobre ti e o temor do Senhor e a bênção dele seja sobre ti, para que você fuja do pecado nesses dias. Deus te abençoe.